Meus caros, informativo de direito penal, mais especificamente lei de execução penal, também interessa ao processo penal, se você está estudando processo penal, no que diz respeito ao agravo regimental, no agravo em recurso especial, é isso aí, o sistema processual brasileiro não é fácil, número 2222146 de Goiás. Até quero tirar uma dúvida aqui para você. O agravo em recurso especial é uma forma de você subir, tá legal? Um recurso especial ou extraordinário que tenha sido denegado no tribunal de segunda instância. E aí o agravo regimental é o agravo interno, ou seja, você tem um agravo em recurso especial e aí estão discutindo o agravo em recurso especial para ver se sobe o recurso extraordinário especial, tá? E aí você tem um agravo regimental, que é o agravo interno, que vai discutir internamente essa questão do agravo em recurso especial. Tá legal? Não sei se foi claro, mas é o recurso dentro do recurso, tá? Para que você consiga compreender. Bom, o que o STJ está falando a respeito de execução penal, Ulisses? Ele está falando o seguinte: não cabe a determinação do pagamento da pena de multa de ofício ao juízo da execução. Bastante intuitivo, mas eu sempre faço a tradução do julgado. E a tradução do julgado dessa vez é: o juízo da execução criminal não pode determinar o pagamento da multa de ofício. O que isso significa? Significa que o juízo da execução penal precisa ser provocado a pagar a multa. Vamos explicar melhor isso? Vamos. Partindo da própria Constituição Federal, ela anuncia que existem 3 espécies de pena em gênero, tá legal? Se você for lá, você vai ver que as penas restritivas de direito estão por meio de prestação de serviços à comunidade, limitação de final de semana, etc. Mas são espécies da prestação da pena restritiva de direito. Bom, temos 3 espécies: privativa de liberdade, restritiva de direitos e multa. Segundo o regime antigo, segundo a legislação, a decisão antiga, antes, se não me engano, de 2020, a ideia do ordenamento é que todas as penas seriam cumpridas e executadas no juízo da execução de ofício, inclusive a pena de multa. Significa que não poderia haver requerimento? Poderia, mas o juiz poderia se impulsionar de ofício, por meio do princípio da oficialidade e do princípio inquisitivo. Pois bem, isso restou superado, especificamente na pena de multa, tá? Por quê? Porque, a despeito da pena privativa de liberdade e da pena restritiva de direitos continuarem vinculadas à ideia de que o juiz pode se manifestar de ofício como a requerimento para fazer o controle de legalidade da PPL e da PRD, na pena de multa é diferente. O que nós temos hoje? Nós temos 2 etapas. Bom, 3, na verdade. O sujeito foi condenado à pena de multa. Ele tem 10 dias para pagar a pena de multa. Se ele não pagar, o Ministério Público tem 90 dias. Atenção, o Ministério Público tem 90 dias para executar a dívida de valor por meio do juízo da execução penal. Tá legal? Então, é o Ministério Público que vai executar a multa a requerimento do Ministério Público no juízo da execução penal. Ele tem 90 dias para fazer isso. Se ele não fizer, a Fazenda Pública, subsidiariamente, perante o juízo da Fazenda Pública, vai executar essa dívida de valor com natureza não tributária por meio de uma CDA, por meio de uma certidão de dívida ativa. Então, nós temos, no primeiro momento, pagamento voluntário em 10 dias. Não me pagou em 10 dias? O Ministério Público tem 90 dias para executar no juízo de execução penal. Em 90 dias o Ministério Público não fez isso? Não, não fez. Fazenda Pública vai fazer por meio do juízo da Fazenda Pública, por meio de uma CDA de natureza não tributária. Legal, pessoal? Importante. A multa penal é um título executivo judicial heterônomo. O que significa isso? Dentro da lei de execução penal, nós temos títulos judiciais e extrajudiciais. A grosso modo, os títulos judiciais são formados dentro do Poder Judiciário e os títulos extrajudiciais são formados fora do Poder Judiciário. Ambos podem ser cobrados no Poder Judiciário e, para isso, nós temos a etapa de cumprimento de sentença para os títulos executivos judiciais e a ação autônoma de execução para os títulos executivos extrajudiciais. Porém, dentro dos títulos executivos judiciais, nós temos 3 espécies de títulos judiciais que seriam atípicos, por assim dizer. Seriam alienígenas, esquisitões. Primeiro, arbitragem. Segundo, decisão de Tribunal Penal Internacional.
E aí não é o TPI, tá? É tribunal de outro país. Decisão de outro país. Né? Título de outro país. E multa de execução penal. A multa de execução penal é um título executivo judicial heterônomo. Por quê? Porque parte de uma autoridade jurisdicional, mas não é a autoridade jurisdicional civil. Não é o juízo civil. É o juízo penal. Tá legal? Ao lado da arbitragem, que foi equiparado à jurisdição, é jurisdição privada, segundo o STJ, e decisões de magistrados civis ou penais do exterior. Que aí não é um magistrado civil ou penal da jurisdição civil brasileira, é da jurisdição de outro país, tá legal? Esses são os heterônimos, mas ainda assim continuam sendo judiciais. Beleza, meu caro? Por hora é só. Tem mais informativo aí. Tchau, tchau.